Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje mais uma vez Dr. André Locatelli, médico homeopata e ortomolecular, que há muito vem nos agraciando com a sua presença. Sempre que ele vem atender em Florianópolis, nós aproveitamos e fazemos uma entrevista para compartilhar o conhecimento dele. Bom, e aí, doutor André, como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. Prazer é meu. Então eu sempre também aproveito e consulto, claro, né? Para ver, porque a gente tem que se cuidar bastante, né? As pessoas não gostam de visitar médico, as pessoas não gostam de consultar médico, porque médico associa com doença, não associa com saúde, né? E eu vou no médico e ele vai descobrir coisa que eu não quero descobrir, e o médico custa caro, não sei o que lá, e no fim, quando acontece o pior, né, digamos assim, o pior eu digo qualquer tipo de mal-estar, de qualquer tipo de doença, às vezes você percebe que se você tivesse feito a profilaxia disso, né, a prevenção disso, você não estaria padecendo dos problemas que padecerá ou padece hoje, né? Então é sempre bom a gente associar o médico com saúde, e não como despesa, como alguma coisa que vai descobrir algo que não está bem em você. Então é isso, tá certo ou não, doutor? Isso, a gente ficou em dúvida com relação ao tema, e agora tu acabou de realmente dar o tema, né, dar nascimento ao tema do programa, que a gente vai falar então sobre saúde. E eu vou me colocar nos dois papéis, né, como médico e como ser humano. Porque eu trouxe para a gente poder discutir isso. Alguns programas, faz muitos programas aqui, eu trouxe uma profissional da saúde, uma psiquiatra, né, doutora Armanda. E a doutora Armanda nós usamos como tema, foi muito interessante, porque nós falamos a saúde do profissional da saúde. Claro. Quem é que cuida do cuidador, claro, né? Claro, quem é? Você é uma pessoa normal que nem qualquer um de nós. Você pratica medicina, mas você também tem que cuidar da sua saúde, né? Claro. Então você tem que se olhar. Então é muito bacana esse aspecto, olhar por esse aspecto, que o médico ele não é imune a qualquer coisa. Muito pelo contrário, ele está sujeito, está sempre convivendo. E aí a gente pode entrar no tema diretamente, Grego, porque na realidade a gente não ser imune a qualquer coisa nos põe exatamente nesse patamar da dualidade. Porque quando tem a manifestação, quando a gente se manifesta, quando a gente nasce nesse mundo, a gente já está na dualidade. Né? Então a gente já tem positivo e negativo em todos os aspectos, né? Tanto mentais quanto emocionais. E a gente tem que contrabalançar isso. Né? Tinha um profissional, um amigo meu, que falava assim que o paciente que considera o médico um deus, os dois são idiotas. É verdade, claro. Porque na realidade nós temos essa equivalência, nós estamos também no mesmo patamar, nós estamos nos equilibrando para poder equilibrar os pacientes, nós sofremos estresse, nós sofremos problemas também. Muito mais do que qualquer outra pessoa, provavelmente, claro, né? Porque você interage com as dores do próximo, você interage com as doenças do próximo, então são muitas pessoas, e a gente, o Vida Inteligente fala muito de energia, claro, se a pessoa, você interagindo com N energias durante o dia que você atende, fora os problemas dessas pessoas, então você precisa ter um equilíbrio fabuloso. O médico tem que ser, realmente, ele tem que ser mais especial que o paciente, digamos assim, no termos de se cuidar, né? Porque... Com certeza, e na realidade assim, ele tem que ser expert nos desequilíbrios dele, sim, promover o equilíbrio das outras pessoas. Claro. Porque a gente tem os nossos desequilíbrios e através deles a gente descobre com mais facilidade o reequilíbrio dos pacientes e o reequilíbrio próprio também. Né? Você tem que ser psicólogo, você tem que ser uma série de coisas junto, né? Claro. Porque você sabe que eu converso pra caramba, né? Eu converso muito, então todas as pessoas que sentam onde você está sentado, geralmente quando chegam antes da hora a gente fica batendo papo, né? Seja lá qual for a profissão, já sentou governador, já sentou prefeito, já sentou médico, já sentou de tudo, professor, físico, e a gente percebe que são pessoas com uma série de problemas, com uma série de coisas, são iguaizinhos a nós, então isso que é bacana, né? É bacana assim, porque a gente tem falado para vários públicos, nós temos palestrado em vários locais, que eu acho que é importante, né, falar para as pessoas. E uma coisa é o momento da palestra, onde a gente fala, né, a respeito da saúde, fala da equiparação das questões físicas, questões emocionais. Quando vem os pacientes daquela palestra e porventura vem a se consultar com a gente, é um outro aspecto, né, porque aí sai toda a teoria
e entra a prática. Claro. E nunca vem um paciente que, digamos assim, sem problema nenhum, sem queixas, ele vem assim com uma série de medicamentos, uma série de problemas, sim, uma série de medicamentos alopáticos, sim, e a gente tem que tirar essas camadas para a pessoa se encontrar e se descobrir. E a gente tem sentido que a nossa colaboração com relação à parte física, e eu revendo os programas que a gente já fez juntos, né, graças a Deus, a gente tem visto que a gente passou por vários temas importantes com relação à saúde física, né? Nós vimos a parte ortomolecular com relação à parte neurológica, com relação à parte de intestino, que foi o último programa, com relação a minerais e vitaminas falamos muito, falamos sobre homeopatia. Então eu digo assim, o primeiro avião, se a gente colocar assim em camadas, o primeiro andar, que seria o andar físico, nós já falamos muito e já tratamos muito das pessoas para equilibrar a parte física. Então que as pessoas chegam assim no meu consultório, depois na segunda consulta falam assim, nossa, doutor André, eu fiquei com um vigor físico, eu fiquei com uma disposição, me parece que eu estou equilibrado, né? Eu sinto um equilíbrio. E esse é o primeiro sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho nesse andar, que é um andar físico. Isso é bom, com certeza. Né? Só que se a gente começar a desdobrar os outros andares, né, os outros aviões que a gente chama, a gente teria que falar sobre as outras coisas. Então, vamos lá, vamos sobre a questão energética. Aí, então. Corpo energético. Como é que se faz para ter saúde no corpo energético? Corpo energético, a gente sente aquela energia, vigor físico, energia física e vigor, porque aí o físico em si não faz nada, né? É a nossa energia que movimenta o físico, movimenta os nossos pensamentos, o nosso andar, etc. E isso se consegue através de exercícios aeróbicos, ou seja, respiração, que a gente já falou do pranayama, caminhadas, sim, banhos de mar e banhos de águas termais, porque isso renova a vitalidade, porque a água em si ela traz vitalidade, e basicamente exercícios aeróbicos, né? Aí você tem bicicleta, você tem corrida, você tem vários desses tipos de exercícios aeróbicos para estimular o corpo energético, porque as pessoas não têm consciência nesse patamar de saúde de que elas têm um corpo energético também, e que elas têm que alimentar isso. O sol, você tomar sol também, né? O sol é uma bateria que recarrega o nosso prana, né? Que vem através do nosso baço. E muitas pessoas que eu vejo, muitos pacientes, eles se põem numa rotina de vida, né, de trabalho, e não tem tempo, eles não se dão tempo de estimular o seu corpo energético, né? E outras pessoas estão, digamos assim, obcecadas pelo corpo energético, tipo, academia 5 vezes por semana, musculação, ou seja, estão viciadas no seu próprio corpo energético, que também é um desequilíbrio. Eu acredito que sim, sem dúvida. Tudo que é excessivo, eu acho que é um desequilíbrio. Não é? Claro. Eu acho que é exagero, porque o que o médico diz na questão do exercício físico? Parece que é 3 vezes por semana que é recomendado, né? 3 vezes por semana tá bom. Agora, você fazer todo dia, na verdade é um abuso, não é? E as pessoas não se conhecem, porque elas vão por conselhos às vezes médicos ou de fisioterapeutas. Geralmente é de amigo. Ou de amigo. Isso aí. E outra, elas têm que fazer realmente uma avaliação médica para saber se elas têm condições de fazer um exercício, e a maioria das pessoas não fazem. A não ser que precise do atestado para poder de aptidão, e às vezes é um amigo que é médico, às vezes é algo desse sentido. E a gente continua vendo esses tipos de acidentes fatais. Só que as pessoas, ao invés de precisar de alguém que dê orientação com relação a isso, se ela entrasse em contato com o corpo energético dela, ela saberia o que fazer. Então, por isso, assim, o que falta para as pessoas é autoconhecimento, elas não se conhecem. Né? Então tá, ok, eu tenho um corpo físico, eu me trato com homeopatia, ou eu sou vegano, enfim, ou eu sou um yogi, eu tenho uma rota, um caminho, né? Ok, o meu corpo energético, como é que eu vou tratar? Eu me sinto bem energeticamente, eu me sinto com disposição, tá? Ok, eu vou fazer uma respiração, vou fazer um pranayama, vou fazer uma corrida, vou fazer uma caminhada, aí começa. Mas a pessoa tem que sentir o quanto que ela precisa se reabastecer de energia para deixar, digamos assim, o tanque cheio desse campo energético próprio. Sim. Mas ela tem que se sentir, ela tem que se conhecer, as pessoas não sabem. Não, em absoluto, não sabem. Raras pessoas sabem disso. Muito poucas pessoas, de sentir e entender o seu corpo energético. Então esse aí é um dos corpos que a gente
costuma falar para as pessoas que é importante. Porque isso que o doutor está falando, eu ainda, na minha consulta, né, eu estava me queixando que eu estou sem vigor, como eu disse, né? Sim. Então, realmente, o corpo te dá sinais. Opa, meu, o teu motor está faltando óleo, está faltando alguma coisa. Você não está com aquela potência que você queria para desenvolver. Então, o corpo avisa, da mesma forma como quando você está com excesso, né? O corpo te avisa também. Ei, vamos diminuir o ritmo porque você está se excedendo. Então, e tem as ditaduras, né? Tem a ditadura da mente, a pessoa que vive no plano mental, aí vive na cabeça, né? Vive no plano mental, esquece o corpo. 90% é cabeça. Ok? Ou vive para o esporte, aí não estimula a parte cerebral, ou seja, não lê, não se interessa pelas emoções, que é a parte mental. Nada. Tu viu os opostos? Então a gente tem que equilibrar. Desequilíbrio, né? Desequilíbrio. Exato. Acima disso aí, dessa parte energética, nós temos os pensamentos e os sentimentos, que eu digo sempre, né? As pessoas somatizam as coisas. Demais. E aí elas vivem no automático pela somatização. E o que eu tenho visto, as pessoas chegam com N queixas e as pessoas que ficam paradas em crenças do passado, em traumas de infância, elas têm mais dificuldade de andar e de se reconhecer como um indivíduo pleno e capaz de superar obstáculos e de crescer. Por quê? Porque esses traumas são inconscientes. Vou ver um exemplo de uma paciente, eu não vou citar nomes, mas assim, a paciente chegou com N problemas, problema de próstata, de tireoide, N cirurgias e vários medicamentos associados a isso. E essa pessoa teve uma infância muito complicada, né? De um padrasto que andava armado dentro de casa. Tá? E ela era filho do outro casamento. Então ele tinha que proteger um outro irmão dele e vivia como se fosse num campo de batalha, porque esse padrasto vivia alcoolizado e armado dentro de casa. Então era um risco. O que essa pessoa desenvolve? Desenvolveu um estresse. Não tenha dúvida. Constante. E acabou trabalhando num campo que é a área da saúde, em emergência, sempre cuidando de outras pessoas e sempre na emergência. Então ela repetiu um padrão que ela viveu em casa, que ele viveu em casa. Então esse tipo de crença que é amalgamado na infância, ele vira um padrão que se repete depois. E a pessoa não consegue entrar em contato com os sentimentos, porque sentimento e pensamento é tudo que tu viveu, né? E como a gente acredita em outras existências também, é tudo que tu viveu nessa e em outras, porque aí tu vai ter as tendências das outras existências também, né? Doutor, você que é médico, como é que eu posso ver? Eu não sei que país tem, talvez os hindus, os chineses. Você chegou onde eu queria. Você chegou chegando aqui? Não, tu puxou o arquivo que eu queria. Então o arquivo porque na realidade, na realidade vendo a prática médica, por exemplo, dos indianos, dos médicos indianos, eles têm a Ayurveda, né, que é a ciência da vida, né? A Ayurveda significa ciência da vida. Os Vedas são as escrituras dos indianos, né, dos hindus, e o Vedanta é o final, digamos, dos Vedas. Sim. E um dos livros que contém os Vedas é Ayurveda, ligado à medicina em si. Então fala das plantas, dos óleos e de todas as práticas ligadas à medicina indiana. Então os médicos indianos, eles seguem muito a Ayurveda, e é uma coisa séria. Você tem que estudar 8 anos dentro de um hospital que trabalha com plantas, com ervas e com massagens para tu entender como que funciona, né? Então é tão ou mais digamos assim, a formação ela é maior do que a própria acupuntura na China. E eles têm o seguinte propósito: quando eles não resolvem uma questão, né, eles têm consciência do que precisa para ser resolvida aquela questão. Vou dizer um exemplo. O menino caiu, o menino ficou paralítico do pescoço para baixo, ele teve uma lesão a nível medular, que não foi evidenciada por exames. Então o médico indiano, ele viu a parte da Ayurveda, fez os exames clínicos normais, fez ressonância, e falou assim, ó, esse menino não tem condições de ter um diagnóstico dizendo que ele tem essa paralisia para sempre e que ele vai ficar assim. Tetraplegia. Ele vai ficar, tá? Não tem a nível médico científico razões para ele estar assim. Se ele não tem, existe uma outra questão. Aí existe o profissional que seria o profissional tântrico, né?
seria o equivalente aqui no Brasil, um xamã ou uma pessoa que trabalha com a parte paranormal, um apômetra, alguma coisa assim. Sim. E foi identificado que existia um ser que se encostou, ou seja, um ser que tomou conta daquele corpo em algum período da vida daquela criança. Linguagem espírita, um obsessor. Um obsessor. Tá. A mãe se lembrou de que essa criança caiu com 4 anos, né, numa piscina, e depois daquela queda ele voltou, ele foi reanimado, mas ele já voltou estranho. Ah, eu conheço bem isso aí. E a partir desse momento teve esse ser que já era tetraplégico, né, espiritualmente, que encostou nesse menino e ficou. Ele foi levado até o ritualista tântrico, que fez um ritual, tirou o encosto e a criança voltou a andar. E aí, como é que tu explica? Como é que você explica? É isso aí. Como é que você explica? Então, assim, eu digo assim, o médico ele não precisa ser especialista nisso, mas ele tem que ter conhecimento de que essa parte espiritual pode acontecer e pode ocasionar uma série de doenças que não são explicadas pela medicina tradicional. E nem pela medicina da acupuntura, nem pela Ayurveda e nem por nada desses... Medicina nenhuma. Medicina nenhuma. Nem pela homeopatia. Mas pelo menos pelo que o doutor acabou de narrar, ele tinha esse médico Ayurveda, ele tinha um conhecimento ou uma abertura mental, vamos dizer assim, para poder se permitir a verificar todos os campos, todas as possibilidades do que podia ser. Então realmente trouxe a cura de uma certa... usando a ciência como base e foi buscar alguma terapia alternativa, nesse caso a questão da obsessão. Se o doutor pudesse ter se formado em alguma escola hoje com a sua experiência tal, que escola o senhor teria feito? A resposta já está explícita. Seria dos conhecimentos ayurvédicos, digamos assim, porque realmente, como tu falou, eles têm abertura mental, né? Eles têm uma mente mais ampla e ele já vem de um conhecimento que é milenar. Ou seja, se diz que os Vedas têm 6 mil, 10 mil anos, mas tem muito mais do que isso. Então é uma sabedoria antiga que vem e que nos traz, como o ocidental ele é muito tacanho, ele acha que a civilização começou agora, né? Depois de Cristo, e que o conhecimento real é o que vem depois disso, e se sabe que não é verdade, né, Grego? Isso aí existe o conhecimento antigo, existe o conhecimento antigo bom, que é trazido à tona agora e que a gente pode utilizar nesses parâmetros. Então, como a gente estava falando do avião emocional e mental, as 4 capas aí. Como existe essa questão emocional mental que ela é atemporal em qualquer pessoa, as influências podem ser inúmeras, né? A gente tem influência desde que a gente nasce até que a gente morre e depois pós-morte, né? E como a gente tem várias mentes e vários corpos, a gente não tem uma mente só, a gente tem várias idades, várias mentes e vários corpos. Se a gente tentar lembrar da nossa vida intrauterina, a gente consegue, porque tudo é um plano mental só. Então a gente pode lembrar daquilo e a gente vai lembrar que a gente nasceu e morreu várias vezes. Porque o espermatozoide se encontra com o óvulo e os dois morrem para nascer um outro ser, ou seja, uma blástula, que é como se fosse uma amora da divisão celular. Então morreram aqueles 2 seres, mas nasceu a tal da blástula, que virou gástrula, e aí ela fica se multiplicando. Esta morre também para dar forma ao feto. Então ela morre também e dá forma ao feto. Dizem que a mente já está presente também nesse feto, então a gente já tem um campo mental presente ali. Quando a criança nasce, ela já morre para a vida intrauterina, porque aquela placenta é cortada, então aquela vida intrauterina morre para a criatura que passou pelo canal vaginal ou via cesárea e nasceu no novo mundo. Então, a morte e nascimento é uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de saúde. E nós vamos falar nisso, estamos falando a nível emocional e mental, porque quando a gente fala em mente, a mente é sempre dual, ela sempre vai ter a questão da morte e do renascimento, da morte e do nascimento no mesmo instante. E alguns cientistas dizem que quando a gente nasce, a gente já tem o nosso momento de morte geneticamente já marcado. Isso pode mudar. Isso muda porque a pessoa pode se cuidar mais, se cuidar menos, pode morrer antes ou não, mas no momento do nascimento já tem o relógio da morte junto. Porque a vida
E a saúde, na realidade, é assim. E os nossos corpos, eles vão modificando junto com a nossa mente. Aí nós temos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando a gente faz 7 anos, existe uma mudança completa. Quando a gente faz 14 anos, que é 7 vezes 2, é outra mudança. Então nós temos outros corpos e outras mentes, porque a gente não pensa de uma forma igual. Quem faz regressão sabe que a criança, quando está a nível intrauterino, ela tem consciência de tudo que está acontecendo com o pai e com a mãe, ela tem uma mente ativa. Quem fez regressão sabe, se você voltar, você ouve o que a sua mãe estava falando, você sente o que a sua mãe estava sentindo e o ambiente também. Ou seja, a mente, ela sempre está presente e ela sempre está em transformação. E sempre existe a coisa negativa e a coisa positiva. Sempre. Então, nós estamos no avião emocional mental e nós vimos que é uma sucessão. Só que, assim, Grego, a gente não consegue paralisar as coisas. A gente quer paralisar, e eu vejo as pessoas querendo fazer rejuvenescimento para paralisarem a sua etapa, por exemplo, num ponto só. Elas não se preparam para ter pós-morte, que vai ser um outro corpo e uma outra mente, porque é eterno, porque não vai acabar isso. Então elas querem paralisar, elas querem grasp, em inglês é grasp, elas querem pegar esse momento e congelar. Então a gente congela muitos momentos bons, mas a gente sabe que depois de momentos bons vão ter momentos ruins. Com certeza. E depois vão ter momentos bons, depois vão ter momentos ruins. E a gente vai passar, então, a gente passou pelo canal vaginal, a gente nasceu e a gente vai morrer, a gente vai deixar esse corpo físico. E as pessoas ficam identificadas, essa é a palavra, com uma dessas fases ou com um desses degraus que a gente estava falando. Lembra que a gente falou do físico? Então as pessoas se identificam com o físico e ficam, eu sou físico, e cuida do físico. Ou se identificam com o corpo energético, eu sou energia e fase, aeróbico, etc, musculação. Ou se identificam com a própria mente, com as próprias emoções. Não, eu sou a emoção que eu tenho quando eu estou com a minha família. Ou eu sou a lembrança, lembra que a lembrança é atemporal? Da viagem que eu fiz para Machu Picchu, e que foi inesquecível, e fica contando aquela viagem. A gente não é isso, já passou a viagem. Já passou, mas ainda tá vivo. O ideal seria se a gente tivesse, por isso que eu perguntei sobre a questão da medicina, por isso que eles dizem, eu digo, todas as manifestações, digamos assim, não vou nominar, que nós somos atrasados em uma série de coisas. A nossa escola, a nossa formação é atrasadíssima, vamos dizer. Aqui na Terra tudo é atrasado, né? Porque eu fico aprendendo coisas que eu não vou usar para o resto da minha vida. Uma idiotice. Eu já passei eu próprio por uma série de coisas, aprendi matérias que eu não vou usar nunca, né? Eu vejo agora nos meus netos, tadinho lá sofrendo com uma série de baboseiras que eles não vão usar nada, quando na verdade a gente deveria ter lições ou aulas exatamente disso. Devia ter no currículo escolar psicologia, filosofia, um pouquinho de medicina, ayurvédica, seja uma coisa holística realmente, porque como é que eu posso me ajudar se eu não conheço a mim mesmo, né? Aquela velha chavão lá, conhece a ti mesmo, né? Aquilo realmente é verdadeiro. Então eu acho que as pessoas, elas não se ajudam porque elas não têm consciência de nada, de absolutamente nada. Você tem a tua consciência de que existem 4 corpos, de que existe vida após a morte, cada um acredita numa coisa. Cada um acredita numa coisa e defende aquilo. Mas para você convencer alguém que não acredita naquilo e tem a sua verdade, é aquele conflito. Então nós, aí tu falou no ponto, Grego. Quem está defendendo verdade, tu defende meia verdade, porque na realidade as verdades todas são meias verdades. Claro que sim. Que são pontos de vista. Sim, pontos Mas de as vista. pessoas precisam se identificar. Então, assim, para mim ser assim, eu tenho minha opinião porque eu penso assim e tal, eu tenho que me contrapor, eu tenho que dizer que a opinião do outro está errada. Então aí começa uma guerra de opiniões. Isso, conflito, guerra ego, de uma verdades. série de coisas aí. Mas o ego, o que na realidade ele é? Ele é a montagem de todo o mental e todo o conhecimento que eu tenho, necessário, as emoções, etc. Para me manifestar, eu preciso ter uma ego. mente Claro,
um ego, uma fala. Eu, do grego, claro. Está escrito. Só que a gente não precisa acreditar em tudo que a gente manifesta através do pensamento, porque o pensamento ele é mutável. A ciência muda, o pensamento muda, a gente descobre coisas antigas que viram coisas novas. E diz um amigo meu assim, você tem que ser a xícara vazia. Aliás, o Bruce Lee falava, né? Seja a xícara vazia para que você possa se encher. Então, assim, a todo momento, como não existe, essa alma é uma ilusão, é uma maia, as memórias são uma maia. Todas elas. Tudo, isso aqui As memórias são uma maia. Se tu pensar bem, aquilo que eu acreditei no passado já não é mais verdade agora. Aquilo que eu carreguei no passado, eu não preciso carregar agora. Então, a mente em si, ela é uma maia. O que está além da mente? O que eu sou além da minha mente? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Hoje eu não faço ideia. No passado eu fazia ideia de um monte de coisa. Mas aí eu te pergunto, você se identifica com a tua mente? Você é a sua mente? Olha, eu sou alguma coisa. Porque é a soma de memória, de conceitos, de lembranças e de intelecto, daquilo que tu aprendeu. Tu é a soma disso tudo? Não sei, porque quando eu vou buscar alguma coisa, né? Quando você para pensar, como a gente diz, para pensar. Sim. Você pensa que você está pensando aqui, ó, né? Na sua cabeça, que a memória está aqui, mas ela não está aqui. Ela não está aqui. Não existe evidência científica nenhuma que o cérebro produz consciência. Zero. Zero de evidência. Isso aí é perceptível que você. Isso aí, a consciência está além. A gente olha para cima, a gente olha para baixo, olha para lá. Então, está olhando aonde? Então, onde que está isso aí? Realmente está em algum lugar que eu não sei onde é que é, né? Eu chamo de éter. Cada um da sua filosofia, não sei. Então, eu acho que alguma coisa tem. Agora, se eu digo assim, ó, eu não sou minha mão. Eu estou separado da minha mão. Eu sou uma coisa, minha mão é outra. Se a gente vai rapidamente, eu não sou minha mente. Eu falo assim, eu não sou minha mente. É porque tem alguma coisa olhando para minha mente. Senão eu não diria isso. Tem alguém testemunhando e olhando, dizendo que eu não sou minha mente. Não é verdade? Pode-se pensar assim. Não pode ter a testemunha da própria mente? Você não é sua mão, mas sua mão é parte de você. É parte, diferente. Mas não sou. É diferente. Se eu digo eu não sou minha mão, tudo bem, mas ela faz parte de mim. Sim. Se eu me identificar com o corpo. Se eu não tenho meu corpo, o que é? E se eu tiver só as minhas emoções e meu conhecimento? E eu perguntar para mim mesmo... Aí você simplesmente é. Você não tem nada, você é. Então aí você já não tem comparação com nada. Pronto. E sabe o que acontece nesse momento? Muda toda a fisiologia. Quando tu não te identifica com a mente, nem com as emoções, nem com o corpo, tu muda a tua fisiologia. Mas aí você entra num grande conflito, porque aí grande conflito porque você vai ter que conviver, com certeza. O conflito pode não ser com você, mas o mundo contra você, porque o mundo pensa diferente, as pessoas pensam diferente. Mas elas podem pensar, ué. Então, e aí você vai estar fazendo o que aqui? Como é que você vai mudar a cabeça das pessoas? Mas eu preciso mudar a cabeça das pessoas? Não, porque isso é questão de consciência. Tá. Então, como é que você vai conviver no meio desse tipo de pessoa? Vamos voltar de novo para o conceito. Vamos voltar. Tudo é positivo e negativo. Então, assim, se eu tenho um pensamento negativo, eu vou ter um pensamento positivo depois, e a soma dos dois é que vai dar um terceiro pensamento. Ou a neutralidade, né? Ou neutralidade. Lactobacilos, tem os lactobacilos do bem e os do mal. O conjunto dos dois vai dar harmonia. Tá? Sim. pH do sangue tem que estar alcalino ou ácido? Nem alcalino nem ácido, tem que estar no equilíbrio. Mas tem o positivo, que é o alcalino, e o negativo. Então, como tudo é mente, o meu corpo é uma espécie de mente e o mundo inteiro é um arcano da mente, a mente está em tudo. Tudo vai ser positivo e negativo, as pessoas vão caminhar, umas pessoas vão ficar com raiva, depois elas vão perdoar outra pessoa, ou não vão ficar com a própria raiva, mas a raiva é polar com um outro sentimento. As pessoas vão pensar de uma forma, depois elas vão pensar de outra, elas vão pensar egoisticamente, depois elas vão pensar fraternalmente, elas vão fazer um equilíbrio das duas coisas. E o mundo segue, porque o mundo ele precisa de movimento desse positivo, desse negativo, para ele seguir o seu rumo. E não existe mais nada além disso. Só sei quem criou isso aqui, o que criou isso aqui,
Vou te contar, é complexo, a vida é complexa. Se tu analisar por esse ponto, me fala uma coisa que tenha um positivo complexo e que não tenha um negativo, ou uma coisa que tenha um negativo que tu... Quando eu tiver uma consciência, quando eu tiver consciência, não existe nem dualidade, porque a coisa simplesmente é. Aí já não tem sim, não, preto, branco, azul e amarelo, bonito, feio. O que te falta para chegar nessa consciência na tua vida dessa questão aí? Olha, fabricar de novo. Fabricar... Tu tá dando uma reencarnação da tua vida. Não, fabricar de novo não, joga ali, bota lá o homo total, sei lá o que, bota todos os esbranquiçadores ali, pronto. Aí Frankenstein. Exatamente, e tem que passar por uma, como é aquela autogênese, como é que se faz? Nascer por mim mesmo, isso, sem depender de ninguém? Cada 5 dias tuas células do estômago se renovam. Fala sobre isso, 5 dias. A cada 6 semanas teu fígado já é outro. A cada 3 meses e meio os teus ossos já são outros ossos. E a cada 3 anos e meio teu corpo já é um outro... Tu pode te enterrar, cada 3 anos e meio tu pode te enterrar e nascer de novo, porque tu já é um outro. A autogênese tá aí, meu amigo. Mas... Cada 3 anos e meio você é um outro grego, já não é mais o grego daquele tempo atrás, já é um outro grego geneticamente. Todas as tuas células são outras. Então assim, se as células físicas são assim, imagina as mentais e as emocionais. É que as pessoas não tiram os baús mentais e emocionais para fazer essa renovação, mas tem. E aí? Aí é que, por isso que eu digo que falta... Se a ciência prova que fisicamente tu já é outro, todo mundo já é outro, já não é mais a pessoa de 3 anos e meio atrás, é só tu fazer o cálculo, relembrar, tu vai ver que não é. Que tu já pensa diferente, já sente diferente. Por isso que eu digo que a medicina, ela tinha que ser diferente, vamos dizer. Ela tinha que ter diversas áreas. Era obrigatório. A medicina, ela não devia ter médico particular, devia ter uma clínica. O médico devia ser uma clínica multidisciplinar, digamos assim, onde tivesse lá dentro, não é isso aí, e não é utópico que eu vou falar, não. Mas volta para a autogeneração, tu falou assim, o ideal é ser o que a gente é. Perfeitamente. Ok, porque o é que faz tudo, não é nem o preto e o branco, nem a verdade, nem o branco, nem o vermelho, nem o azul. E aí tu falou assim, eu preciso de uma auto-regeneração. Como é que tu faz isso? Tu falou assim, se eu te falei que a tua autogênese física já acontece, o que está faltando para mudar para faltar? O resto? Está faltando simples, a resposta é simples, preciso ver isso aí na prática. Quero ver minha célula regenerar, eu quero ver o meu fígado regenerar, eu quero ver meu osso, tirar um raio-x, mostrar que o meu osso está novo, eu quero ver quero ver que eu não sou mais o mesmo aqui, quer dizer... Cadê esse corpinho aqui? A minha pele que era mole, como é que endureceu? Então, aí eu pergunto, quem quer ver, a tua mente ou é tu mesmo? Mas aí é que tá. Independente do que seja, alguma coisa que pensa que... Então eu tenho que ver. O ser humano é São Tomé. Eu acho que a cura de alguém está na fé, né? Muitas vezes eu procuro... Eu acredito no Dr. André Locatelli. Eu estou 80% curado, porque eu acredito nele. Ele pode não fazer absolutamente nada em mim, mas só que a minha fé no Dr. André Locatelli já está me proporcionando a cura. Ele é instrumento de potencialização da minha fé. Então, nós precisamos, é isso que eu digo, nós precisamos de elementos táteis, físicos, de fé, para ainda a gente... Por quê? Porque a gente se identifica muito com o físico. Essa é a resposta. Claro, mas aí é que por quê? Que nós tivemos uma formação de milênios e mais milênios e fomos desviados da verdade, como o dileto doutor sabe bem, e continuamos sendo afastados da verdade. Então, para a gente adquirir essa consciência, quando tem informação errada vindo daqui, eu assisto uma bela de uma palestra que pode me colocar no caminho. Saio de lá, alguém me distrai e já me leva para outro caminho. Então, falou bem, Gregório, distração. As pessoas são muito distraídas. Nós somos marionetes. E a gente, por que a gente não se dá conta? Porque não deixam que nós nos demos conta. Então precisamos realmente ter um milagre, mas não um milagre religioso, um milagre de outra ordem, né? Tem que ser cognição, tem que ter uma mudança cognitiva. Exatamente. Divisão das coisas. Exatamente. Então, se isso que a gente está falando, Grego, servir para alguma das pessoas que vão ouvir, assim, despertar para essa questão, eu acho que é importante. Esse é um bom debate, vai suscitar um bom debate. Até porque na ciência atual, o paradigma de física, ligado à física quântica, já mudou muita coisa. Hoje se sabe que a realidade física, ela praticamente não existe.
Que cada átomo físico, o núcleo do átomo está no centro do campo do futebol e o elétron está lá na arquibancada. Então. O que tem ali no meio? Não tem nada. Então, assim, a matéria já se provou que não é nada. Agora, as pessoas têm que ir para níveis mais profundos e entender que também o lado emocional e mental delas tem que ser equilibrado na polaridade, mas que também são ilusão, porque na realidade o que existe é aquilo que é. Mas para chegar nessa consciência aí é que tá. Por isso que eu digo que tinha que ter uma série de mudanças, vamos dizer, mas isso é praticamente impossível. Eu aprendo muito com os pacientes, Grego. Os pacientes que chegam até mim eu aprendo, né? Então, chegou uma paciente que muito crente da igreja não tradicional, mas ortodoxa, né? Não ortodoxa, seria evangélico mesmo. Sim, evangélico. E com a crença que ela tinha, ela falou uma frase assim: a minha filha estava muito doente e tal, e eu orei para Deus, mas eu disse assim: Deus, esse Deus não é da doença nem da polaridade, é o Deus único, Ele é o Todo-Poderoso que está antes da manifestação, eu quero que tu me dê a resposta. Eu tive que me render às palavras dela, eu não posso ter preconceito de dizer assim, mas porque você é da religião tal ou tal, tal. Sim. E ela conseguiu uma resposta dizendo que os cítricos, ou seja, as frutas cítricas que estavam ocasionando a doença da filha dela. Sim. Ela tirou os cítricos e a filha se curou de uma dermatite atópica que estava sofrendo há muito tempo. E aí eu vou te dizer o quê? Que inspiração ela teve? Qual é a fonte dela? A fonte do que ela acredita. Acabei de dar o exemplo de que eu acredito no Dr. André. Eu estou praticamente curado, porque eu acredito nele. Ele pode não fazer absolutamente nada por mim ou me dar placebo, mas eu acredito nele. Então, o acreditar nele, eu estou praticamente curado. Esse que é um instrumento. Então, nós precisamos ter algum mecanismo, um mecanismo que nos faça ter esse tipo de consciência. Agora, tem que ser cognitivo. Não adianta assim, tu ter fé em mim ou eu ter fé em ti, se a gente não mudar a cognição. Se a gente não mudar o entendimento de como é que eu acessei essa fé. Mas tem que ter passo a passo, tem que ser passo a passo. Como é que eu acessei essa fé? Então eu vejo pessoas muito letradas e acadêmicas que não têm a fé de uma pessoa que eu te relatei e que não mudam a sua cognição, que acreditam só no que é científico, no que é provado cientificamente, que é tudo muito relativo. Né? Então, e aí a gente chega... É bom a gente estar tendo essa conversa aqui, porque vai suscitar muito comentário. Então, você vê que não existe... A vida é muito curta. 60, 70 anos, 80, arrastando 80. 90. Isso. Aí já chega... cuidar, 88, 90. Muito curto. Vamos dizer aí, pessoa trabalha, tudo vai embora. E você percebe que tem colegas que vêm aqui, sentam e já veem outras coisas que eu não vejo, né? Que eu digo assim, já acha que aconteceu alguma coisa. Mas a gente percebe que qual é o sentido disso aqui? A gente não percebe mudança de consciência. Não percebe mudança de consciência. Essa mudança de consciência não é perceptível. Então, se a gente ainda pudesse falar, tô chegando no fim da vida, mas pô, que legal, hein? Que pena, agora eu vou morrer justo agora que está acontecendo isso e aquilo. Não, você já vê justamente o contrário. Né? Então, onde você vai buscar um nível de consciência? Onde você vai buscar um nível de consciência? Estão falando de medicina, né? Isso aqui eu vou voltar para... Eu tenho que estar ação, né? Se eu vejo sofrimento do meu irmão, do meu semelhante, vamos esquecer o irmão, que o irmão geralmente é coisa fraterna de religião. Então estou vendo meu semelhante passando fome e eu aqui jogando comida fora, porque botei mais no meu prato e não comi. Então você fica assistindo pessoas que perdem cataclismas cíclicos, físicos, o que acontece com o tempo, sabe? Então é difícil você não se condoer com isso. Se você for uma pessoa fria, alheia a isso, você não tem o mínimo grau de consciência. Você não tem o mínimo grau de consciência. Eu olho aquilo, mas eu entendo. Pô, você entende? Acha que isso aí é normal? Eu acho que você me entende o que eu estou falando, né? Você tocou num ponto muito importante, porque as pessoas hoje em dia elas não estão sentindo mais as coisas, então elas não sentem nem a própria dor, porque aí vem a dualidade. Não é dor e prazer, não é pessoas frias. Hoje a gente mais vê, o que a gente mais vê é pessoas frias. Mas daí elas são frias com elas mesmas, porque elas não entram em contato com o próprio sentimento, porque o sentimento se tem dor e tem prazer, se tem o ruim e tem o bom, tem o ruim e o bom dentro de mim também. Claro.
Claro. Eu também vou sofrer, e também vou ter momentos alegres, momentos tristes. As pessoas fogem da tristeza. Eu tava falando esses dias assim, as pessoas... tem tristeza? Eu tô tomando fluoxetina, eu tô tomando sertralina, eu tô tomando qualquer coisa. Pra mascarar aquela tristeza. Claro. Não entra... A tristeza é um grande mestre que a gente tem. Entra na tristeza, meu amigo. Entra profundo na tristeza. Foi uma música bem triste. Entra. E aquilo lá vai te levar para um outro estágio. Cada um tem a sua forma de fuga. Cada um tem a sua maneira, né? Sim, positivo e negativo tá em tudo, mas por trás disso existe algo que movimenta as duas coisas. Tu não vai permanecer numa sempre. Tu sempre vai estar passando de algo para algo. Isso que nós estamos falando, que é complexo pra caramba pro ser humano, como reverbera no físico? Aí é que tá a questão. Vou dizer, uma técnica que eu gostei muito, que eu entrei em contato, chama-se biomagnetismo. Biomagnetismo. Tá? Ela foi proibida nos Estados Unidos, mas no Brasil tem terapeutas que fazem. O que o biomagnetismo faz, basicamente? Você está falando do colchão, aquelas coisas? Não, né? São ímãs que são colocados nas pessoas. E o que esses ímãs fazem? O órgão em si, por exemplo, o fígado, ele tem polaridade. Ele tem um polo negativo e um polo positivo. Sim. Quando essa polaridade se desequilibra, junto com os meridianos, etc., você tem a entrada de bactérias e de vírus. Então, assim, o fígado se desequilibrou, então a gente vê que tem esquistossoma, tem alguns vírus específicos naquele órgão, mas aqueles vírus entraram porque o órgão em si se despolarizou. Então o que os ímãs fazem? Eles vão repolarizar de acordo com o polo positivo e negativo daquele órgão e vão harmonizar o positivo e o negativo daquele próprio órgão. Só isso. Você testemunhou isso? Testemunhamos. Funciona fisicamente, Tem uma pessoa aqui no estúdio também que testemunhou e que com ótimos resultados. Por quê? Porque o órgão em desequilíbrio, ele não está com a polaridade positivo e negativo em equilíbrio. Então, se ele está em desequilíbrio, ele vai atrair patógenos, né? É que nem assim, só existe carniça quando existe urubu quando tem carniça. Sim. Então a gente vai eliminando várias bactérias e vários vírus através da polarização correta de cada órgão. Então são 400 pontos, 400 perguntas que esse profissional, esse terapeuta vai fazer em cima dos teus órgãos para harmonizar órgão por órgão. Mas aí tem aquela questão que eu já questionei um terapeuta, falando assim, e aí funciona, não funciona, a pessoa sai maravilhosa e tal. Mas quando ela volta às vezes com problemas. Por quê? Porque o teu emocional vai despolarizar e vai desequilibrar aquele órgão. Então, assim, o órgão em si, ele não vive. Existe a parte astral dele e a parte mental dele, a tua parte mental. Então, a pessoa tem raiva, sai dali. Tem raiva constante, raiva do ambiente de trabalho que está, etc, etc. Você está se envenenando? Está se envenenando, envenena o fígado. Então vai voltar lá, daí a pessoa, o terapeuta fala assim, o senhor está com o fígado ainda desequilibrado. Tá, mas por quê? Porque eu, com a minha emoção, desequilibrei meu fígado. A emoção raiva vai para o fígado e vai para a vesícula. As coisas estão interconectadas. Então, eu acho que é um excelente instrumental, mas tem que entender o porquê. Daí a pessoa sai lá, maravilhada, tal, mas continua com os mesmos comportamentos mentais e emocionais. Vai voltar a desequilibrar. Por isso que a gente tem que associar a somatização que ocorre do mental e emocional para o físico. Sempre vê isso aí, é do mental e emocional para o físico que vão ocorrer as coisas. E aí tem esse modismo assim, das pessoas que tratam só do físico, então assim, é ótimo, isso, então. Eu como banana da Índia, eu como manteiga ghee, e aí só orgânicos, mas mentalmente não muda. Não adianta nada. Mas aí você chegou no ponto nevrálgico da nossa conversa, é isso que eu quero dizer. Aí você vai ter um aconselhamento médico, você procura o médico da sua preferência, da sua especialidade, seja lá o que for. Isso. Ele vai te prescrever, vai te orientar numa série de coisas. Só que exige mudança de conduta. E o médico não pode fazer você ter mudança de conduta. Isso é uma coisa pessoal. Que nem você diz assim, olha, você a partir de hoje não pode mais comer trigo. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Eu vou te ajudar com essa medicação. Aí você dá essa medicação, o paciente continua fazendo as mesmas coisas, ele vai voltar lá, vai falar que você é um médico que não resolve coisa nenhuma. E outra, Grego, não é para falar a questão assim do bonzinho e do malzinho, então, tipo assim, como associar isso? Muda o teu comportamento, a pessoa tem muita raiva, muda o teu comportamento. Deixar de ter raiva a pessoa não vai ter, porque algumas vezes vão
acontecer fatos na tua vida que tu vai sentir raiva e é bom sentir raiva. Depende. Só que ela tem que ser positiva, ela tem que ser para a resolução daquela situação e depois... A raiva e a inflamação constante do organismo são as duas coisas que são ruins. Então você ficar com raiva constantemente vai te levar a um mal-estar. Mas nisso aqui você pode ajudar, porque você tem os florais, tem no seu que ali que ajuda. Aí que entra eu não consigo acabar com a minha raiva sozinho, mas você me dá um paliativo dessa raiva que me permite controlá-la, entendê-la. Aí sim, isso que eu quero dizer. E precisa existir sempre... Não pode existir apenas a consulta médica, aquilo que você aprendeu na sua universidade lá. Tem que ter um outro tipo de orientação junto. Claro, e pode ser através de uma psicóloga que foi entender os sentimentos. Mas até aí... Foi através de uma terapia como o Theta Healing, uma coisa assim mais holística também é importante. Aí já é difícil a pessoa chegar no seu médico, porque ela já tem... Você imagina, então, procurar um outro profissional. Então teria que ter uma maneira, não sei como, é isso que eu estou querendo dizer. A nível de escola, duvido, não vai se mudar não, de jeito nenhum. Tinha que ter alguma outra coisa que pudesse fazer com que as pessoas tivessem outro tipo de consciência. Que nem onde a gente trabalhava com cura, com as mãos, essas coisas assim, percebia-se que percebia-se não é, você pode, qualquer um você vai ver, 95, 92% de todas as doenças são de origem emocional. É claro. Então como que o médico não me arruma emocionalmente, ele arruma meu corpo físico, a parte emocional eu tenho que cuidar. Então teria que ter alguma coisa trabalhando junto. Como? É esse que é o X da questão. Como fazer isso? Através de palestras, através de a parte educacional, eu acho que tem educacional, que Ministério da Educação, sei lá o quê. Aqui nós temos em Florianópolis, sensacional. Abriram para uma série de... A Universidade Federal aqui, a Universidade isso, Hospital Universitário aqui, abriu todas as quartas-feiras, tem uma série de terapias holísticas com apoio do Hospital Universitário. Isso é bacana. Que exatamente lida com energias, é o hospital com os seus médicos, mas também abre para outras. Acho que é reiki, não sei o que tem lá. São coisas bonitas. E as pessoas se sentem bem. Muito bem, claro. Então, esse é o parâmetro, né? Tu te sente bem fazendo aquilo? Você não gosta de ser bem cuidado? Todo mundo gosta de ser amparado. Você está com alguém te dando uma palavra, te dando um apoio moral, qualquer coisa assim. Então isso é bacana, é isso que nós necessitamos. E outra que é importante, Grego, assim, a gente nunca vai colocar em ordem, no equilíbrio perfeito, tudo dentro da gente, assim, todas as emoções. Não é para colocar esse tipo de questão mental e emocional, não é para ter uma resolução. Porque o jogo evolutivo, ele não é definitivo, porque senão ele termina e vira perfeição. Sim. Não é para ser. Então as pessoas às vezes buscam uma terapia ou às vezes buscam um médico para ter aquele milagre assim, para acertar tudo na vida. Todo mundo espera ou isso. Mesmo um psiquiatra, ou mesmo um guru, para acertar tudo. E não existe isso. Sempre vai existir uma imperfeição, algo na tua mente que tá... Só que se tu tem consciência que você não é a sua mente, a gente vai voltar para o início da nossa conversa, você pode deixar o teu papo mental acontecer, que você não vai dar tanta bola para ele como você dava. E aí com o tempo, com o exercício, e isso é exercício também, isso é educação, você começa a sublimar, porque você vê que esse papo mental não é você e a coisa começa a ficar no nível que tem que ficar. Porque o problema é a identificação das pessoas com pensamento, com emoção, ou com o corpo energético, ou com o corpo físico. Esse que é o problema. Te identificar. Porque tudo passa, tudo não é dinâmico. Sim. Alguém te pisou no pé e aí tu ficou com a inflamação ali, aí tu ficou com raiva, mas daí depois de 2 dias tu já nem lembrava mais da pessoa que pisou no teu pé e o teu dedo ficou curado. Passou. Acabou, sumiu. Agora, se a pessoa quebrou teu pé e aí tu tomou analgésico, não fez a inflamação que deveria ter feito aguda, cada vez que chove tu fica com dor no pé e aí tu vai lembrar que tu quebrou o pé e tu vai lembrar da pessoa que te machucou o pé para sempre, porque tu não curou nem fisicamente o teu pé e nem perdoa a pessoa que te pisou sem querer, porque enfim, estava passando ali com uma bota de ferro e pisou no teu pé. Tu entende como as coisas são? Claro que sim. Quanto mais tu guardar de memória, isso que eu digo assim, né? Tu tem que chegar no Alzheimer antes que o Alzheimer chegue em ti. Olha, apesar de que... tomara que eu nunca padeça disso, mas... As pessoas têm medo disso, mas eu acho que o Alzheimer vem como doença
para tirar essa carga, como se fosse um computador que está cheio o HD cheio, ele trava para dizer assim, pô, tira um pouquinho de memória, esquece um pouquinho. Geralmente são pessoas muito controladoras que têm Alzheimer, né? A característica psicológica dela, né? Você já viu alguma reversibilidade de Alzheimer ou não? Não, eu vi melhoras cognitivas, mas eu não vi. Não, né? Não vi, a pessoa. Não tem ainda. Não tira. Então. E aí apaga o HD, né? Apaga toda a memória. Apagou, aí pronto. E aí, o que tu faz com o computador quando apaga? Tu vai lá e vai ver a memória, pode estar cheia, né? Isso. Esvazia a memória e ele volta a funcionar. Mas no Alzheimer não, aí já então, dá dano por isso físico, que a gente tem que esvaziar a nossa memória, chegando na idade que a gente está chegando, né? Eu e tu assim, mais para lá do que para cá, para esvaziar as memórias, para tu ir mais leve, né? Primeiro para dar lugar ao novo, né? Exato. Ao novo bom, de qualidade, vamos dizer assim, né? Porque o resto você já viveu um monte de coisa que você já descartou, né? Isso, não dá nem para comparar. Se tu comparar, tu tá comparando com o velho, então tu não jogou fora. Então, nós estávamos falando das 4 etapas aí do avião, digamos assim. Isso, a gente estava no avião mental. Como é que a gente... Mental e emocional. Temos mais alguma ou não? Não, porque depois desse 4º avião você tem os... Tá, então você tem tudo. Então, os sutis, né? Como é que... aí já fica mais complexo ainda. Se as pessoas não... Se a maioria não tem consciência, né? Só tem consciência do corpo físico e nada mais, imagina então falar de sutil, né? Apesar de que hoje... Tem muita gente que está ligada à espiritualidade, está ligada a yoga, que faz reiki, já tem uma outra consciência. Eu acho que tem várias pessoas assim. Não são todas as pessoas que têm... Dentro do universo ainda somos não, porque eu não me coloco entre elas. São muito poucas ainda. Muito poucas ainda. Eu não me coloco entre elas porque eu sou muito questionador ainda, né? E prefiro ficar acreditando, prefiro ficar comprovando, digamos assim, para poder acreditar, né? Porque a gente sempre viveu, como eu vivo propagando aqui no Vida Inteligente, que a gente sempre viveu das verdades alheias. E já é hora, há muito tempo, já é hora da gente viver as nossas próprias verdades, né? Aquilo que você estudou, aquilo que você pesquisou e aquilo que você comprovou, né? Como médico, digamos assim. E se tu coloca pessoa desses 4 níveis e que existe um 5º nível, a pessoa sente, né, Grego? Tu não tem um corpo físico? Tem. Não é verdade? É verdade. Claro, tá aqui, ó. Você tem uma pilha, um corpo energético que te movimenta. Pô, um brinquedo sem pilha não funciona. Exatamente. Um computador, um celular sem bateria. Só tá funcionando porque o celular não tem uma bateria? Tem. Ok. Você não tem um corpo mental, você não fala, não tem emoções? Sim. Não, eu tenho emoções. Isso é que é ciência, porque assim, se tu acreditar na ciência que é cartesiana e que vai tentar provar, eu fico um pouquinho também fora, arredio com relação a isso, porque eu tenho que falar para um indivíduo que quer se autoeducar para saber o que ele tem, o que ele é na realidade, o que ele é. Qual é que é o manual de instrução dele, assim? Né? Pô, não, realmente... Mas só o fato de você fazer ele começar a pensar é uma boa. Mas é que você é um médico diferenciado. Agora você vai... A maioria dos profissionais da saúde são poucos que têm uma mente holística. É isso que eu quero dizer. Então eles poderiam ajudar mais os pacientes, digamos assim. E tem, eu conheço colegas homeopatas. Claro que sim, mas moleculares. É o que eu digo, é uma pequena minoria dentro do universo, digamos assim. Então se fosse diferente, mas os conselhos são muito radicais, ainda são muito, como é que se diz? Muito firmes, muito presos ainda aos seus conceitos preliminares ali. Então, sei lá, eu vejo com vai ser muito lento esse processo ainda de conscientização, se depender da área médica, né? Agora, se a gente abrir para os outros campos que estão aí ajudando as pessoas, aí eu acredito que possamos acelerar um pouquinho. O que mais a gente pode falar nessa questão de manter essa saúde física, principalmente, você estava falando da nossa idade, né? Que nós podemos nos considerar a terceira idade? Terceira idade começa com... Tem alguma idade para começar a terceira idade? Como é que se fala? Tem aqueles conceitos, né? Quais são os conceitos? Acima dos 60 anos seria a terceira idade. Seria a terceira idade. Então, como melhorar, vamos dizer, mediante tudo isso aqui, todas essas quatro partes do avião que você acabou de dizer? Isso. Então, como manter na terceira idade uma saúde, digamos assim, ou para você ter um bom fim de vida, digamos, um fim de vida saudável, né? Porque é gostoso você ler
você lê no obituário, digamos assim, olha que idiotice, gostoso ler no obituário. Fulano de tal faleceu por morte natural. É um privilégio, né? Sim. Morte natural. Aí o coração parou de funcionar, a máquina... Então, para você chegar com uma condição saudável, o que você orienta, assim, você que é um médico holista, digamos? É importante tu falar sobre isso, porque, assim, por exemplo, na tradição hindu, existem várias etapas, e normalmente são 4 etapas, né? Na 4ª etapa, para resumir, quando a pessoa já cumpriu as suas funções de trabalho, já trabalhou muito, os filhos já estão trabalhando também, já tomaram conta do negócio, existe uma fase onde a pessoa fica mais afastada da família, fica lendo coisas mais sutis e fica estudando as escrituras, etc. E passando essa fase, a pessoa vai para a floresta. Literalmente, ela não fica, ela vai para desencarnar em algum lugar da natureza. Ela sobe uma montanha e fala assim, estou me despedindo de vocês. E eu tô como os elefantes, né, que também se afastam do grupo, né? Vão morrer sozinhos, vamos dizer assim. Exato. Mas não é interessante isso. É interessante. Então eu acho que essa consciência, esse ensinamento é bacana e as pessoas estão pulando as etapas, porque essas etapas elas são marcadas, mas as pessoas têm N compromissos aí no meio que impedem a gente cumprir essas etapas com as idades específicas, mas entender que depois dos 60 anos, embora você tenha que manter o equilíbrio da polaridade mental, porque tudo é polar, né? Sim. E manter alguns conceitos que adquiriu, porque na realidade ou você fica velho ou você fica sábio, tem 2 coisas. Né? 2 coisas, é verdade. Se você ficar velho antes de ficar sábio, tá perdido. Tem que ficar sábio antes de ficar velho. Se você ficar sábio, você vai encarar a perda do corpo físico de uma forma natural, você sabe que você vai ter um outro corpo depois de se desmanchar, digamos, este corpo aqui, e que o processo não acaba, porque na realidade a matriz da mente não acaba, então vai existir uma outra forma de existir, digamos assim, após a questão da morte. Então, assim, se manter saudável até lá é se manter com saúde, né? Saúde física, saúde energética e mental, né? E mental. E saber que esses 3 aviões, ou 4, que a gente colocou as emoções no meio, também vão se desmanchar. Por isso que a gente colocou essa coisa de você limpar o HD, ou seja, chegar as portas, digamos, do desencarno, de perder o corpo físico, já sem muita memória, sem muita lembrança. Claro. Porque senão você vai ficar remoendo essas lembranças por um longo tempo. Então é mais fácil tu desmanchar as lembranças agora, as memórias agora, e partir. Então eu tô falando assim, tu tá me perguntando, eu tô falando daquela pessoa que tá com 88, 90, 92 anos e realmente já tá mais só com o seu ser, que a gente falou, né? Mais com o seu ser e menos com a sua bagagem daquilo que ficou aqui. É verdade. Né? Então as pessoas geralmente comem um pouco menos, elas ficam mais em contato com a natureza, não querem mais contato com as pessoas. As pessoas as incomodam. As pessoas incomodam, né? Por quê? Porque as pessoas estão com ideias, com emoções, elas querem realizar, elas estão em outra fase. É bem interessante esse processo. Elas estão em outra fase. Tem razão. Grihasta é o nome da fase onde você está trabalhando, e depois dessa fase você passa por outras 2 fases que são, você começa a se afastar e depois você sobe a montanha ou vai para a floresta. Que isso aqui... Para dar o adeus. Agora, o apego que você tiver ao adeus, esse que vai... Exatamente. Porque pode ter sofrimento ou não. Você é apegado ao quê? Aos teus desejos? Lembra do Raga e Dvesha que a gente falou? Sim. Raga e Dvesha. Sim. Que é a atração e aversão. Isso. Se na tua fase de trabalho tu não desenvolveu um certo conhecimento do Raga e do Eixo, ou seja, dos teus desejos e aversões, quando tu chegar nessa fase de desapego total, tu vai estar preso àquilo que tu atraiu, que tu tem, ou que tu tem de rejeição, que tu rejeita, porque do Eixo é rejeição. O que tu rejeitou, que é o contrário da atração, então vai ficar assim, eu rejeitei fulano, aí vem as lembranças, e aí fica um processo dolorido na passagem. Então, agora, até os 50, 49 anos, é para resolver os Raga do Eixo, ou seja, desejos e aversões. Depois dos 50 já é uma fase onde você já tem que estar mais se soltando, mais relativizando a coisa. Mais resolvido, digamos mais assim. Resolvido. E soltar as coisas, né? Isso aí. E resolver.
Porque tu não pode, e tem gente que chega nessa fase e vira uma superprodução, assim, não, eu quero trabalhar mais, eu quero construir mas não é mais hora de fazer uma outra empresa. Exatamente. Calma. Agora é outra fase. É outra fase. Tem razão. E às vezes no Brasil, por essas questões todas que a gente vive, políticas sociais, a pessoa tem que atropelar a fase. Às vezes está numa fase de 60 anos, mas tem que ficar trabalhando, produzindo, porque Perfeito. Para manter um estilo de vida. É assim. Então, essa fase eu coloquei ela didaticamente, mas ela se confunde. Tá? Só que daí a vida vem e se tu não entrou bem na fase, ela faz tu entrar. Olha, eu acho que hoje nós fizemos um programa que vai dar o que pensar, o primeiro programa do ano, né? 2018 já. Opa, que bacana. Então, e aqui vai dar para pensar. Vai dar para pensar porque as pessoas têm que refletir, né? Vai ter que refletir, cada um vai se colocar entre a minha interrupção, minhas indagações, minhas dúvidas, as colocações... Colaboração, né? As colocações do Dr. André, aí você vai se situar. De qualquer forma, você vai pensar. Como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que você está usando essas 4 partes do avião que ele acabou de dizer? Como é que está o seu emocional? Como é que está o seu físico? Como é que está o seu mental? Como é que está o seu espiritual? Em que fase Em que fase isso aqui está? Está encaixado? Entendeu? Né? Você estaria disposto a mudar? Você não estaria disposto a mudar? Porque geralmente em começo de ano, né, quando a gente faz aquele monte de promessa, né? Nossa Senhora, não cabe no planeta o tamanho das promessas que fazem, né? Entre o fim do ano e o começo do ano. Esse ano eu vou fazer isso aqui tudo, vou emagrecer, vou parar de fumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí a gente começa a botar coisas que depois a gente vai chegar lá, ver que não fez nada daquilo, começa a se frustrar. Então eu acho que valeu bastante a nossa conversa. E tenho certeza que vamos fazer com que todo mundo comece a pensar o que quer para si, como você quer ser daqui para frente, que tipo de saúde você quer ter, né? Que tipo de saúde você quer ter, olha só. Então, quem vai depender de quem? Do seu médico? De alguém? Não. Vai depender de nós, o primeiro passo, né? Porque o médico está lá no consultório dele, você que tem que andar até o consultório do médico, né? Ele está lá te esperando. Então, o primeiro passo é de quem? É nosso. Então é isso aí. Doutor André, muito obrigado. Tem alguma consideração final ou não? Gregor, acho que para as pessoas entenderem também o que é essa questão da polaridade, né? Isso. Porque você pode começar a tua compreensão da polaridade para a totalidade ou da totalidade para a polaridade. Então, entender o que é essa questão da polaridade, vivenciar os seus sentimentos, fazer uma agenda dos sentimentos, eu acho que é importante. Vivenciar essa questão mental, porque a gente muda muito o nosso pensamento e entender que essa mudança ela é positiva, né, em todos os sentidos. Sempre. Isso. E até o nosso corpo físico que dá mostras de que essa polaridade existe, né, a nível orgânico e que ela tem que ser mantida como polaridade. Porque daí você enxerga a polaridade e você vê que você não é nada daquilo. Você é algo além dessa polaridade. Sim. E aí, que é o tal do caminho do meio, você consegue realmente ter uma saúde plena, porque daí você está na totalidade olhando para a polaridade. Aí, sim, as coisas são colocadas nos seus lugares e aí o fluxo está feito. Pode parecer difícil o que o Dr. André falou, né? Mas eu sempre falo, qualquer caminhada impreterivelmente começa pelo primeiro passo. Então é isso, né? Isso, e tenta aqui, ele está lembrando bem aqui para a gente desejar para vocês um feliz ano novo, para nós, um feliz sempre. Feliz sempre, um feliz 2018 e um feliz sempre, né? Obrigado, doutor André. Obrigado, Edivão, saúde e paz. Isso, um fraterno abraço e um feliz sempre. Até mais.